Fala, tribunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, eu, meu grande amigo, professor Luciano Félix, estamos aqui para comentar com vocês uma questão muito importante. Hoje vamos falar sobre o capítulo dos crimes dolosos contra a vida, que suportaram diversas atualizações, não só pelo pacote anticrime, mas também pela Lei 13.968, de 2019, que alterou bastante coisa. Então, professor Luciano Félix, dá um oi para o pessoal. E aí, pessoal, tranquilidade, estamos aqui para mais um bate-papo jurídico, né, acerca dessas inovações, né, que foram trazidas, né, pela lei 9 aí, da 13.968, né, que alterou, né, algumas, de forma substancial, né, alguns artigos dos crimes dolosos contra a vida, e vale a pena, né, nós conversarmos um pouquinho sobre isso, que isso ajuda a todos a estarem, né, atualizados, né, tanto para a operação do direito, né, para estar operacionalizando o direito, quanto também para aqueles, né, que estão ali fixados no concurso, nos estudos dos concursos públicos, na prova da OAB, entre outras coisas mais. É isso aí. Professor Luciano Félix, então vamos fazer o seguinte, eu vou espelhar aqui na tela os artigos de lei, aí facilita a vida do pessoal que está assistindo essa conversa, facilita a nossa vida também. Então, tá aí, capítulo 1º, dos crimes contra a vida. Deixa eu fazer uma breve introdução, porque tem a ver com o capítulo 1º do meu livro sobre Tribunal do Júri, que você vai conhecer aí durante o fim de semana, e diz respeito aos princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Então, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, nós temos os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, e dentre eles, nós temos a linha D, que fala da competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, antes da atualização da Lei 13.968 de 2019, nós podíamos dizer que os crimes que estão previstos no capítulo 1, todos eles eram de competência do Tribunal do Júri. Homicídio, infanticídio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio e as modalidades de aborto. Então, hoje, nós vamos abordar aqui também a participação em automutilação. Então, será que a participação em automutilação, que está no capítulo dos crimes contra a vida, vai a júri ou não? Vamos debater aqui hoje. Então, meus amigos, e no artigo 121 do Código Penal, teve alguma alteração? Sim, teve alteração trazida pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019, que teve vigência em 23 de janeiro de 2020. E o que mudou aqui no artigo 121? Foi introduzida uma circunstância qualificadora, professor Luciano Félix. Sim. Então, essa circunstância qualificadora foi relativa ao emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, notem que interessante. Se um sujeito praticar um crime de homicídio consumado ou tentado, se valendo de arma de fogo, e essa arma de fogo for de uso restrito ou de uso proibido, então estamos diante de uma circunstância que aumenta a pena. O homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado, parte de 12 a 30 anos. Então, note, e aqui, ao meu ver, professor Luciano Félix, temos até uma falta de proporcionalidade. Porque se o sujeito praticar um homicídio, se valendo de uma arma de fogo de uso permitido, não tem aumento de pena. Não é um homicídio qualificado. Agora, se ele se valer de uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí se torna um crime qualificado. Então, eu não vejo muito sentido, porque a vida está sendo tirada em razão da utilização de uma arma de fogo. Entendo que o legislador não andou bem aqui a fazer essa diferenciação da arma de fogo de uso restrito e da arma de fogo de uso proibido. Até porque o Estatuto do Armamento, ele alterou também o artigo 16 da Lei 10.826 de 2003 e
dentre as figuras típicas lá descritas, nós observamos que o porte de arma de fogo de uso restrito era considerado crime hediondo pela Lei 8.072 de 90. E, com a alteração do pacote anticrime, a arma de fogo de uso restrito foi retirado do rol dos crimes hediondos e apenas incluído nesse rol a arma de fogo de uso proibido. Então, a gente nota uma falta de técnica do legislador completa, porque se a arma de fogo de uso restrito já era considerada hediondo, por que ele excluiu do rol ao introduzir a arma de fogo de uso proibido? Muito provavelmente, a intenção do legislador é que a arma de fogo de uso restrito fosse mantida no rol dos crimes hediondos, juntamente com a inclusão da arma de fogo de uso proibido. Então, aqui é a crítica, e a prova está aqui, no inciso 7º do artigo 121. Por quê? Porque se o crime for praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido, então nós estamos diante de uma qualificadora que faz com que o crime seja hediondo. O homicídio qualificado é crime hediondo. Então, a partir de então, nós temos essa inovação, ao meu ver, novamente, uma demonstração de falta de técnica do legislador, poderia simplesmente ter colocado no dispositivo com emprego de arma de fogo. Ponto. Sim. Não interessa se é de uso permitido, restrito ou proibido. Exatamente, porque um adendo aqui, doutor, é o seguinte, rapaz, arma de uso restrito ou proibido. Tá, mas se ele está com a arma de uso permitido, mas se ele vai se enquadrar, dificilmente ele não vai se enquadrar em uma daquelas, né, daquelas majorantes ali, daquelas qualificadoras acima ali. Então não vai, assim, fazer diferença nenhuma. Porque, tudo bem, ele estava com a arma de uso permitido, só que foi motivo torpe. Não foi motivo fútil, não, foi de emboscada. Então, agora, a única coisa que de repente possa acontecer, que é difícil, né, é ele conseguir comprovar que o homicídio é simples, que o homicídio praticado é simples, porém com uso de arma de uso restrito ou proibido. Né? Só dessa forma. Não sei se você conseguiu me entender. Claro. Né? Porque fora disso, para servir, vamos supor, essa qualificadora aqui, para ela servir assim, de forma mais eficaz, o cara teria que cometer um homicídio simples. Porém, por ele ter se utilizado de uma arma de fogo de uso restrito, aí ele torna-se qualificado. Sim. Né? Fora disso, não vai ter, né? E a gente sabe que um homicídio simples assim, é muito complicado, é bem difícil de acontecer, porque geralmente uma das qualificadoras elas vão estar presente ali, mesmo que umazinha, mas ela acaba estando presente. Perfeitamente, é isso aí. Né? Perfeitamente, bem observado. Bom, vamos descer aqui um pouquinho, então, professor Luciano Félix. Sim. E vamos falar lá do artigo 122, que mudou bastante coisa, né? Sim, substancialmente. Mudou até o verbete, e agora é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação. Uhum. Doutor Pérez, eu já gostaria de fazer um apontamento aqui interessante, dogmaticamente falando, porque, olha só, a gente chama, às vezes, de um crime de participação no suicídio, digamos. Ora, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra participação, não é isso? Por quê? Porque essa participação, quando a gente fala, ou você vê, às vezes, escrita em algum lugar, né, as pessoas que estão nos assistindo aí, essa participação, ela é em sentido lato, não é em sentido estrito, que é a participação lá do concurso de pessoas. Por quê? Porque o cara que induz, que instiga ou auxilia, ele é autor. Ele é autor do artigo 122, ele não é partícipe. Né? Então, às vezes, a pessoa pode, né, induzir, é participação, ele participou, então ele é partícipe. Não, olha só.
O cara que induz ou instiga ou auxilia alguém ao suicídio ou à automutilação, ele é autor desse crime, né? Isso é interessante nós observarmos. Então, essa participação que a gente vê, quando a gente chama lá no direito penal, né, da participação em lato sensu, né? Ou seja, é a participação de forma literal. Não, ele participou junto. Não é aquela participação tecnicamente falando do nosso concurso de pessoas, né? Que tecnicamente falando, sabemos que autor é aquele que pratica o verbo da conduta típica, não é isso? E partícipe é aquele que auxilia, né? Aquele que assessora ou participa de qualquer modo, né? Na ação principal, certo? Então, temos aqui diante dessa observação, temos esse ponto a dizer. A alteração nos trouxe, então, né, a praticar automutilação, não é isso? Aí nós fizemos aqui, né, que a automutilação, nós fizemos um adendo aqui falando sobre ela, qualquer comportamento intencional envolvendo a agressão direta, tá? Ao próprio corpo sem intenção consciente de suicídio. Já outro ponto aqui. Por quê? Porque a automutilação, ela tem que estar bem caracterizada. Ela não pode estar com ânimos de suicídio, porque senão aí a instigação já está sendo para o suicídio, não para a automutilação, né? Então, detalhes, né, a gente chama atenção assim, por quê? Porque quando a gente analisa questões de concurso, a gente elabora questões de prova, isso, aquilo, então o aluno, a pessoa, ela tem que ficar muito bem ligada nisso, dependendo do que for falado na questão, pode induzir a um suicídio, pode induzir a uma automutilação, né? Então, para fazer esse enquadramento exato, né? E ou seja, né, cortar a própria pele, bater em si mesmo, queimar-se, né, que tem aqui como trouxemos alguns exemplos aqui. Então, essa automutilação que o legislador veio, então, né, punir. Mas punir quem? O camarada que faz isso? Não. Punir quem induz, quem instiga, quem auxilia, né, essa conduta, tá certo? Quem auxilia essa conduta, tá? Lembrando, né, gente, no direito penal, a autolesão não é punível, não é isso, doutor? A autolesão não é punível, beleza? Aqui o legislador não vai punir o cara que quis se suicidar, não vai punir a pessoa que se automutilou, ela vai punir quem induziu, quem instigou, quem auxiliou, certo? Então, assim, eu acho que andou bem o legislador, né, doutor? Porque, rapaz, essa onda da internet aí que nós vimos aí, que a gente assiste aí, vê direto, né, essas induções através aí, né, tem um tal de baleia azul, não é isso? Que foi até, isso aí que foi alvo de vários adolescentes ou pessoas, né, sendo induzidos a participar de um tipo, né, de jogo desse, tá certo? Automutilando-se, tá? Então, eu acho que o legislador andou bem nisso aí. Andou bem em tipificar essa conduta, tá? Doutor Pérez, em cima disso aí, quer fazer algum posicionamento? Quero dizer o seguinte, uma pergunta capciosa para os nossos alunos. Afinal de contas, quem induz, instiga ou auxilia a automutilação é julgado pelo tribunal do júri? Ou seja, essa alteração que trouxe o legislador, introduzindo aqui no artigo 122 a automutilação, também é ela da competência do tribunal do júri? Então, essa é uma pergunta interessante. Por quê? O legislador trouxe a questão da automutilação, ou seja, a participação em automutilação, dentro do capítulo dos crimes contra a vida. Então, se eu pegar o artigo 5º, inciso 38, a linha D, competência constitucional do tribunal do júri é para julgar os crimes dolosos contra a vida. A participação em automutilação foi introduzida entre os crimes dolosos contra a vida. Isso faz induzir que
teoricamente, a participação em automutilação seria levada a júri, só que não. Essa participação em automutilação não é da competência do tribunal do júri. Por quê? Porque não é um crime doloso contra a vida, e sim um crime de lesão corporal. Portanto, a participação em automutilação não é da competência do tribunal do júri. Vemos aqui uma impropriedade, uma falta de técnica do legislador em introduzir esse dispositivo no artigo 122. Agora, é claro, se a participação em automutilação for um crime conexo a um crime doloso contra a vida, aí sim, pela regra do artigo 78 do Código de Processo Penal, vai ocorrer a vis atrativa. E aí o crime doloso contra a vida será julgado em conjunto com a participação em automutilação no tribunal do júri. Certo, professor Luciano Félix? Exatamente, excelente posicionamento, excelente observação, né? Então, tanto aos operadores do direito, quanto a todos aqueles, né, alunos ou pessoas, como eu falei no início, que estão estudando para o concurso público, né, atentem-se para esta observação, certo? Aqui a gente tem, gente, os verbos, só bem rapidamente falando sobre os verbos da figura típica ali, ó, o induzimento, né? O agente ativo, ele faz nascer, induzir, ele faz nascer o interesse na vítima de suicidar-se, certo? Esse induzimento, tá? A instigação, ele reforça a ideia, tá? Ele reforça a ideia já existente no sujeito, tá, gente? No sujeito passivo ali, então, do crime de instigação ao suicídio ou à automutilação. Então, é interessante analisarmos isso, que a doutrina, ela traz isso bem detalhado, né? A diferença ali do induzimento e da instigação. Tá? O induzimento, ele faz nascer uma ideia na pessoa, tá? E a instigação, ele vem reforçar uma ideia que já está na mente do sujeito passivo. E o auxílio, né, gente, é aquela situação do auxílio material, tá? É uma questão objetiva, do auxílio material. Ora, o cara está querendo suicidar-se? Não, meu amigo, não, eu tenho medo. Não. Então, aqui, toma essa arma aqui, eu te empresto a arma. Não, eu te empresto eu te dou uns comprimidos aqui, tais. Não, eu te dou uma faca aqui para você fazer a sua automutilação. Ora, isso, auxílio material, tá certo, gente? Então, temos que só observando esses verbos da figura típica, tá? Doloso, ou seja, qual é o elemento subjetivo? Elemento subjetivo aqui, ó, nós temos o dolo, tá certo, gente? O elemento subjetivo, então, essa instigação, esse induzimento ao auxílio é doloso. O verbo, né, o tipo penal, ele exige a conduta dolosa, não culposa, tá? Ele exige conduta dolosa, nesse caso, para a tipicidade do crime, ou seja, né, para o amoldamento ali, o enquadramento da conduta do agente ao modelo descrito na lei penal como crime. Tá bom, gente? Isso é bem interessante observarmos. E uma observação muito legal também, o doutor Henrique Pérez, que a gente tem que analisar dentro disso aqui, é o seguinte, não sei se o doutor lembra, né, mas o doutor deve lembrar com certeza, que antigamente, se do auxílio da instigação ou do induzimento ao suicídio, né, gerasse a morte, era penalizado. Ou se gerasse a lesão corporal de natureza grave, lembra disso, doutor? Gerava o crime. E se fosse leve, conduta atípica. Lembra disso? Era conduta atípica. Se não desse nada, ou... Aí eu lembro que eu dava aula e falava, rapaz, gente, se você vai lá e induz a pessoa e fala, não, rapaz, faz isso mesmo. Ela, eu acho que eu vou fazer... Aí ela, no último momento, ela fala, não vou fazer, não. E fosse embora ali, crime nenhum, certo? Antigamente, nada, porque era um crime de resultado.
tinha que ter resultado, de qualquer maneira, para o crime se configurar. Tá? Vale agora observar que essa regra caiu. Essa regra caiu. Tá certo? Essa regra caiu. Por quê? Porque, ó, se nós observarmos aqui, ó, se aqui do parágrafo 2º a gente vê, ó, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resultar a morte, reclusão de 2 a 6 meses. Beleza, gente? Legal. E se aí tem a parte que, deixa eu ver aqui, vê se baixa um pouquinho para ver se aqui. E se da automutilação em cima agora, é o parágrafo 1º, eu acho aqui. E se da automutilação ou da tentativa de suicídio, né, resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º, 2º, né, da lei, a punição, então, tá, será a lesão corporal, vai ser punido ali, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo, a nossa está tapando, baixa só um pouquinho, que é o artigo 129, não é isso? Isso, que é porque a nossa fotinha está em cima dele ali. Então, olha aí, então, aí a pena de 1 a 3 anos, legal? Aí você fala, beleza, professor, tá, mas agora vamos analisar aqui, ó, instigar ou induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Olha ela aí. Ele não está falando nada mais, o legislador, se vai ser grave ou gravíssimo ou leve ou qualquer coisa desse tipo. Acabou. Certo? Então, o crime é um crime formal, doutor Pérez. Trata-se de um crime formal. Basta a conduta. Ele tem resultado? Ele pode até ter resultado, não é assim que a doutrina diz? Os crimes formais são aqueles que o legislador, ele traz conduta e traz resultado. Porém, para a sua consumação, basta a conduta. Porque o resultado aqui é mero exaurimento do crime. Né? Então, isso é muito interessante nós nos atualizarmos com isso. Então, ó, basta induzir, instigar alguém ou auxiliar, o crime já está consumado. Aí você fala, pô, eu falei, mas ela não aceitou a ideia. Beleza, ela não aceitou a ideia? Não, você cometeu o crime. Pô, a figura típica hoje é isso. Porque vejam vocês que não tem mais aquela figura de antigamente. Certo, doutor Pérez? Só uma observação, você está explicando essa parte do dolo. Aqui no parágrafo 1º, olha lá, isso aqui é novo. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 129 desse Código, pena reclusão de 1 a 3 anos. Então, veja, aqui nós temos uma figura pré-ter-dolosa. Ou seja, eu tenho o dolo no antecedente, que é da automutilação ou da tentativa de suicídio, e culpa no consequente. Uma figura pré-ter. Corporal grave ou gravíssima é uma figura culposa. Então, aqui é o que o professor Luciano Félix estava falando. Exige o dolo dentro do elemento subjetivo, mas aqui a gente está dentro de uma figura pré-ter-dolosa. Então, vou fazer essa ponderação até para lembrar os amigos que estão nos assistindo aí, não é mesmo, professor? Exatamente. Muito boa colocação, né? Que temos a figura aí do pré-ter-dolo, tá? Então, só lembrando que então não temos mais aquela figura. Ora, se a pessoa não aceitou a ideia, ou ela tentou suicidar-se e não deu resultado nenhum, ou só gerou uma lesão de natureza leve, né, o crime se consuma. Trata-se de crime formal a partir, né, dessa lei aí. Tá certo? Claro, essa observação, quando a gente pensa na automutilação. Ainda que dentro da automutilação tenha uma lesão leve, é o que basta. Já teve a participação. Exatamente. Né? Vamos falar aqui um pouquinho das circunstâncias qualificadoras aqui? Legal.
que você achou? Então, ó, as qualificadoras. O legislador, ele fez questão, então, de expressar aqui, ó, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, certo? Um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para aí, pronto. Uhum. Bora. Motivo egoístico, torpe ou fútil, tá certo? Então, e também aqui, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, certo? Aqui, né, gente, é uma qualificadora aqui mais tranquila, nesse caso do 1 aqui, egoístico, torpe e fútil. É óbvio, os fatos trazidos para o processo, né, que terão que demonstrar isso aqui, com certeza, né? Então, no caso, o Ministério Público vai ter que trazer isso para mostrar, né, esse motivo egoístico, torpe aqui dentro do processo. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, certo? Porque aqui, doutor Henrique Pérez, a gente tem que ficar muito antenado que ele fala aqui, ó, de capacidade diminuída. Porque se a pessoa é inimputável, ela não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, né? Conforme lá o artigo 26 do Código Penal, não se trata de induzimento. Tratar-se-á aí, então, de homicídio, não é isso? Porque se a pessoa é inimputável, tá? A doutrina está trazendo aqui para a gente que se você induz um inimputável, trata-se de homicídio. Não trata-se aqui de instigação ou induzimento ou auxílio. O que o senhor acha disso aqui, doutor? Concordo, interessante. Né? A gente traz essa observação porque a gente tem que ter muita atenção nisso aqui, porque ele fala de se a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade, porque aí cai naquela situação, né, que se a gente for lá no estupro, o que traz lá no estupro? É aquela mesma sistemática, o estupro de vulnerável, né? Ora, menor de 14 anos, né, aí a questão biológica, né, menor de 14 anos, né, que dá uma discussão grande aí também, essa questão, né, que é motivo até de uma live aí mais para frente, essa questão. Mas o que ele fala? Não só o menor de 14 anos, as pessoas deficientes, que não têm capacidade, tá, de autodeterminar-se, certo? Ela não tem capacidade de autodeterminar-se. Então, é vulnerável. Ela é vulnerável, mas ela é maior de idade, beleza, mas ela, no momento da ação ou omissão, ela era inteiramente incapaz. Né? Aí que a gente leva, né, para aquela que sempre a gente discute de vez em quando, é o tal do Boa Noite Cinderela, não é isso? Que às vezes o camarada, né, ou a mulher, certo? Por quê? Porque o homem pode ser estuprado? Sim. Né? Segundo a legislação, a partir da alteração, não é a mulher, mas só a mulher, não, o homem. Isso pode acontecer, tá? É difícil, mas é possível, né? Né? Mas é possível, de acordo com a lei. Então, se a pessoa ministra, tá, um remédio ou o tal do Boa Noite Cinderela, retira a capacidade do outro de autodeterminação, ou seja, de dizer sim ou não, de entender o que está acontecendo ali, não interessa a idade da vítima. Ela, naquele momento, ela é totalmente, inteiramente inimputável. Assim, por isso que o estupro de vulnerável é enquadrado nessas situações. Aqui é a mesma coisa. Aqui, se a pessoa está numa situação dessa, já não é mais instigação ou induzimento. Aí trata-se de homicídio, certo? Trata-se de homicídio, certo? Doutor Pérez? O Félix, agora uma coisa interessante é esse parágrafo 4º aqui. Sim. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, rede social
ou transmitida em tempo real. Os crimes contra a honra, uma recente alteração legislativa, se forem praticados por meio de rede de computadores, podem ter a pena até triplicada. Aqui, a pena é em dobro. Então, antes de falar desse dispositivo, fazer uma pequena crítica. O pacote anticrime alterou a parte das provas no Código de Processo Penal. E trouxe algo que já era conhecido por todos nós, mas não era positivado, que é a cadeia de custódia. Então, nós observamos que o legislador ele está começando a se preocupar com essas questões de crimes praticados por meio de rede de computadores, redes sociais. Entretanto, professor Luciano Félix, e aí vem a maior crítica, ele não regulamenta dentro do Código de Processo Penal como é que vai ser feito o tratamento jurídico, qual será o tratamento jurídico dado à prova digital. Ora, afinal de contas, o print de uma tela de computador vai valer como prova ou não? Um print de WhatsApp vai valer como prova ou não? Como é que eu vou tratar essa prova digital para fazer a demonstração de que essas condutas foram praticadas por meio de rede de computador, por rede social ou transmitida em tempo real? Então, o legislador, por um lado, ele avança na matéria da proteção no direito penal, mas ele não dá instrumentos para o processo penal para validar esse tipo de delito. Então, aqui eu faço uma crítica muito severa, porque o legislador, ao lado da cadeia de custódia, alterando a parte das provas em processo penal, já poderia ter alterado o Código de Processo Penal para trazer a prova digital e a sua regulamentação. Então, infelizmente, não é pensado em conjunto o direito. Se faz uma legislação bacana, interessante, que é esse parágrafo 4º, mas não se cria mecanismos em processo penal para auxiliar o operador do direito. Isso é complicado isso, né? Exatamente, é boa observação, né, doutor Pérez, porque a gente não pode, o advogado ou as partes, o Ministério Público, não pode ficar ao alvedrio do juiz. Ah, não, essa prova eu aceito, essa aqui eu não aceito, essa aqui eu aceito, essa aqui eu não aceito. Diante de uma complexidade dessa. Então, o legislador ele tem que se preocupar com quando ele rege, né, uma conduta dessa aqui, ou ele coloca na lei, isso vai sendo, né, descrito em lei uma situação dessa, é o que o doutor Pérez falou, ele tem que trazer instrumentos para isso, né, porque senão fica à mercê do judiciário, né, à mercê do judiciário, falar, não, ó, essa prova eu aceito, essa aqui eu não aceito, essa aqui, né, vale, essa aqui não prova, essa aqui prova, e isso é perigoso, com certeza isso é perigoso, que o direito, né, não obstante nós sabermos que o direito ele não pode ficar totalmente amarrado, com certeza, que ele tem as peculiaridades dele, que né, ele tem a dinamicidade dele. Por outro lado, ele não pode também deixar certas brechas a ponto de o judiciário dizer o que é a lei, digamos assim. Não, ele diz o direito, mas ele não pode dizer regras, né, de procedimento, regras disso, regras daquilo, não. Espera aí, nós temos que ter, né, uma segurança jurídica nisso aí. Não, exatamente. Dentro disso que você está falando, note só, por exemplo, a cadeia de custódia. A cadeia de custódia está lá no artigo 158A e seguintes do Código de Processo Penal. Certo. Então, quando nós falamos em cadeia de custódia, nós não estamos falando de uma carta de intenções. Não é uma carta de intenções, não é uma carta de amor. É lei federal. Exatamente. Lei federal deve ser cumprida. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, um caso de um crime cometido por rede de computadores, e aí precisa fazer perícia num determinado computador, num determinado HD. E aí você percebe que o esperto, que o perito, ele não preservou a cadeia de custódia. Por exemplo, não fez uma cópia daquele HD antes de começar a mexer nele para garantir uma contraperícia. Quebrou a cadeia de custódia. E aí a questão que vem é exatamente essa que você estava falando. A quebra da cadeia de custódia
que tem matriz numa lei federal, vai apenas reduzir o valor probatório daquela prova, ou a inobservância da cadeia de custódia vai tornar aquela prova ilícita, de modo que ela não deve ser sequer admitida no conjunto probatório. Então, é essa a questão. Quebrada a cadeia de custódia, que tem matriz numa lei federal, a prova diminui o valor dela, ou ela não é nem admitida no conjunto probatório? Vai competir ao juiz decidir, e é o que você está falando. No caso, não, ainda vale. No outro, desentranha. E aí começa aquela dança das cadeiras. Exatamente. Por que o legislador não define isso? Exatamente. Eu acho que dentro de um Estado de direito, né? Dentro de um Estado democrático de direito, a gente tem que ter as nossas regras bem colocadas e bem estabilizadas e claras, né? Não podemos deixar tanta abertura para que seja resolvido digamos assim, no achismo, ou seja, não, o meu entendimento é esse, o meu entendimento é esse, o meu entendimento. Não, pera aí, meu amigo, calma aí, nós temos limites para isso aí, né? A gente sabe que o direito é dinâmico, mas pera aí, não pode resolver tudo no meu entendimento. Não, nós temos que ter segurança jurídica, né? O advogado tem que ter, o Ministério Público tem que ter, certo? Então, isso é muito interessante, né? Esse posicionamento que o doutor Pérez colocou aí é interessante. Trouxe na lei ali, no parágrafo 4º, porém, e os instrumentos? Como instrumentalizar isso aí dentro do conjunto probatório, né? Isso é bem interessante, certo? Doutor? Luciano, vamos lá. Parágrafo 5º. Aumenta essa pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo de rede virtual. O que você achou disso? Rapaz, rede, tem que para achar esse cara, esse líder aí, né? Porque às vezes a coisa toma um rumo de tipo, pegou 3, 4, 10, 20 pessoas espalhando a mesma coisa, isso aqui, e como é que eu acho esse líder aí? Eu acho assim, bem difícil. Agora, é aquela coisa, né? Aí vai ter que precisar de perícias, isso aqui, para saber de onde saiu isso, quem é o criador disso, né? Digamos, o Baleia Azul, né? Quem foi o criador disso? Porque é ele que é o líder. Em tese, esse cara que é o líder de tudo. Mas, porém, ele pode ter já ganhado pessoas de tal forma que já virou, assim, várias pessoas incentivando a isso, né? Então, assim, é bem difícil, né? Aquele famoso instrumento especial de investigação chamada colaboração premiada. Então, rapaz, eu vejo, assim, com bastante dificuldade certas condutas igual essas daqui, né? Essa de achar esse líder no meio virtual, na internet, achar esse cara, né? É complicado. A perícia vai ter que bater muito em cima e ser muito específica, né? O que o doutor Pérez fala sobre isso? Realmente, tem toda essa dificuldade, mas, em contrapartida, é algo salutar. Sim. Que o legislador está voltando os seus olhos a essa virtualização que nós estamos tendo na vida real, né? E é muito bom para realmente reprimir esse tipo de movimento, Baleia Azul, entre outros, que estão aí causando lesões não só físicas, mas psicológicas também nas nossas crianças e adolescentes. Então, andou bem o legislador em fazer essa introdução. Agora, aos operadores do direito, promotores de justiça, advogados, restará aí essa dificuldade em descascar esse abacaxi para conseguir demonstrar se o fulano é o líder ou o coordenador ou não. Aí vai depender da prova, né? Certo, isso aí. E o parágrafo 6º, vamos lá. Vamos lá. Ó. Se o crime, né? Esse parágrafo 6º, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra... Baixa só um pouquinho, doutor, aqui, não, então, isso aí. Aí, mais um pouquinho. Aí eu consigo ver. Aí, isso. Né? Natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos
ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código, né? 129, lesão corporal, não é isso, gente? As lesões, os crimes de lesão corporal estão lá descritos, né? O parágrafo 2º. E o 7º, né, que ele está meio que junto, né? Ó, se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Ó, aquela situação, né, que nós tocamos no assunto. Não é isso, doutor? Que nós tocamos no assunto acima? Você consegue visualizar o 6º e 7º aí? Sim, agora já deu para... eu já li. Então, viu aquela situação que nós falamos, responde pelo homicídio, 121. Né? O que o doutor tem de posicionamento nisso aí para a gente? Aqui no parágrafo 7º, o legislador justamente faz essa equiparação, né? Se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo cometido contra menor de 14 anos, ou seja, contra uma pessoa que não tem sua capacidade intelectiva completa, ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, história do Boa Noite Cinderela, lá, por exemplo, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 desse Código. Então, essa conduta ela foi equiparada ao crime de homicídio. Sim. Isso aí é bem importante, porque está visando a proteção desses hipossuficientes, menor de 14, pessoa que não tem a capacidade intelectiva ou que não tem condições de oferecer resistência. Então, bem interessante essa proteção trazida pelo legislador nesse sentido. Sim, achei bem positivo também esse posicionamento aí do legislador quanto a essa proteção aí ao bem jurídico, né? Achei bem interessante. Então é isso, professor Luciano Félix. Acho que já comentamos bastante aqui, sim, né? Legal. A alteração do artigo 121 e 122, trazido pelo pacote anticrime e também pela Lei 13.968 de 2019. É importante destacar essas alterações dentro do artigo 122, porque muitas pessoas elas deram muito foco no pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Sim. E acabaram por não estudar a Lei 13.968 de 2019, que alterou o 122. Então, foi até a ideia de fazer esse vídeo, trazer essas inovações para o pessoal que está se atualizando. Certo, foi boa porque chama a atenção, porque como elas foram próximas, né, a pessoa já pulou para o pacote anticrime e já esqueceu daquelas alterações, de frisar, né, de observar bem essas alterações que são bem substanciais e importantes aqui dentro do direito penal e desse capítulo aqui. E o artigo 122, que era um artigo até considerado mais simples, agora ele ficou grande. Tem vários detalhes, várias coisas ali para serem observadas e pensadas e como elas serão encaixadas dentro do sistema jurídico que deve ser harmônico. E você veja, as alterações aqui em matéria penal também vão ter as repercussões em matéria processual penal, no que tange até a competência do tribunal do júri, no que tange a elaboração da prova para fazer a demonstração da ocorrência dessas condutas. Então, bem legal, o pessoal tem que se aprofundar, estudar essa questão. Certíssimo. Professor Luciano Félix, então esse vídeo ficou até um pouquinho longo, peço desculpa ao pessoal aí, mas é importante. Não deixem de se inscrever nos nossos canais, no meu e do professor Luciano Félix, a gente vai deixar os links na descrição. Não deixem de comentar, tirar dúvidas, compartilhem com quem vocês gostam e até o próximo vídeo, não é isso, professor? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo, eu aguardo vocês aí com o nosso próximo vídeo de atualizações e
temas relevantes dentro de direito penal e processual penal. Valeu, tchau. Valeu. Tchauzinho, gente. Valeu, doutor.